Relato número 1. Meu nome é Mariana. Eu costumava ser uma pessoa comum, cética em relação a histórias de terror, rituais e lendas sobrenaturais. Nada disso me parecia real, mas minha visão do mundo mudou radicalmente na noite em que descobri que o mal, o verdadeiro mal, é mais próximo do que imaginamos. Agora, conto minha história como um aviso, porque ninguém deveria passar pelo que eu passei. A vila de São Vicente é isolada do resto do mundo, cercada por florestas densas e montanhas que parecem tocar o céu. Sua beleza escondia uma escuridão que poucos se atreviam a mencionar. Os anciãos falavam em sussurros sobre o chamado da lua. Era algo que só acontecia em noites específicas, sob uma lua cheia rubra, conhecida como lua de sangue. Dizem que nessas noites, criaturas das trevas se levantam, guiadas por uma fome insaciável. Os moradores mais velhos viviam aterrorizados, mas os mais jovens, como eu, zombavam dessas histórias. Até que as histórias nos encontraram. A lua de sangue foi anunciada com dias de antecedência. O fenômeno, amplamente noticiado, deveria ser espetacular para observar e fotografar. Como fotógrafa amadora, fiquei empolgada com a ideia de capturar imagens únicas. Meu namorado, Caio, compartilhava minha paixão pela aventura e pela exploração. Foi ideia dele irmos à clareira na floresta para assistir ao evento longe das luzes da vila. Os preparativos para a noite foram simples: lanternas, câmeras e alguns lanches. Ignoramos os olhares preocupados de Dona Cida, a vizinha idosa que conhecia todas as histórias da vila. Vocês estão indo para a floresta na lua de sangue? Perguntou ela, com uma expressão de puro horror. É só uma caminhada, Dona Cida. Vamos tirar fotos e voltar antes de ficar tarde. Ela balançou a cabeça e murmurou algo que não entendi completamente, mas uma frase ficou clara. A floresta chama quem não a respeita. A caminhada até a clareira foi tranquila. O céu estava limpo e a lua brilhava com um tom avermelhado que parecia mágico. Montamos nosso equipamento e começamos a tirar fotos. Caio ria e fazia piadas sobre as histórias da vila. Imagina só se um lobisomem aparece agora. Ele disse, fingindo um uivo. Rimos juntos, mas a risada morreu em meus lábios quando ouvi o som de algo se movendo nas árvores. Era um farfalhar suave, seguido de um estalo. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas um animal pequeno, talvez um esquilo. Mas, então, veio o uivo. Era profundo e gutural, tão diferente de qualquer som que eu já tivesse ouvido. Caio parou de rir e olhou na direção do som. Deve ser um lobo, não é? Ele perguntou, mas sua voz estava tensa. Os uivos continuaram, agora mais próximos. Algo estava se movendo na floresta e não estava sozinho. Caio apontou sua lanterna para as árvores e foi aí que vimos. 2 olhos brilhantes, amarelos como fogo, nos encaravam. Eles estavam fixos em nós, com uma inteligência fria que me deixou paralisada. A criatura saiu das sombras, revelando-se. Era enorme, com quase 2 metros de altura. Seu corpo era coberto por pelos escuros e desgrenhados, e suas mãos eram garras afiadas que brilhavam sob a luz da lua. O rosto era uma mistura grotesca de humano e lobo, com dentes enormes e uma boca que parecia capaz de rasgar qualquer coisa. Caio agarrou minha mão. Corra, Mariana! Corremos como nunca. O som das patas esmagando folhas secas atrás de nós era ensurdecedor. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Não olhei para trás, mas sabia que a criatura estava perto. Caio tentou me proteger. Em um momento, ele parou e pegou um galho do chão, girando para enfrentar o monstro. Vá,
Mariana, vá para a vila. Antes que eu pudesse protestar, ele atacou a criatura, mas foi em vão. O som de gritos e garras rasgando carne ecoou na floresta. Eu corri, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, até que finalmente cheguei à vila. Quando entrei na casa de Dona Cida, ela já sabia. Fechou a porta rapidamente e trancou todas as janelas. Ele te viu? Ela perguntou. Eu assenti, ainda em choque. Ela suspirou, os olhos cheios de pena. Isso é pior do que eu temia. Ele marcou você. Dona Cida explicou que o lobisomem era uma maldição passada de geração em geração na vila. Alguém entre nós carregava o sangue da besta, mas ninguém sabia quem. A lua de sangue desperta a fera, e quem a vê, quem sobrevive, não escapa dela. Os dias seguintes foram um borrão. A busca por Caio não trouxe resultados. Encontraram apenas pedaços de roupas ensanguentadas e marcas de garras profundas nas árvores. As pessoas começaram a me olhar com desconfiança. Por que ela sobreviveu? Ouvi alguém sussurrar. Eu mesma não sabia. Mas as noites eram piores. A cada lua cheia, ouvia uivos do lado de fora. Sentia olhos me observando das sombras. Em uma noite sem lua, decidi voltar à clareira. Precisava de respostas. Precisava enfrentar o que havia me marcado. Quando cheguei, lá estava ele, a criatura, esperando por mim. Por quê? Gritei, minha voz tremendo. Porque me deixou viver. A criatura não respondeu com palavras, mas seus olhos contaram tudo. Ela era Caio. Naquele instante, entendi a maldição. Caio havia se tornado lobisomem, e eu era a razão de ele ainda existir. Meu amor, minha ligação com ele, havia selado meu destino. Agora, conto minha história como um aviso. Nunca ignore os avisos dos mais velhos. Nunca subestime o que não entende. E, se ouvir uivos na noite, reze para que eles não estejam te chamando pelo nome. Relato número 2. Meu nome é Alice e o que vou contar é algo que me assombra até hoje. Eu estudei por 3 anos em um colégio interno de freiras, chamado Convento Santa Clara. Um lugar que parecia à primeira vista sereno e sagrado. Mas a realidade era bem diferente. Havia uma sombra sobre aquele lugar, uma escuridão que ninguém ousava mencionar. Era um segredo sussurrado pelos corredores, mas todos sabiam. Algo horrível acontecia ali. Cheguei ao convento Santa Clara aos 16 anos, enviada pelos meus pais para receber uma educação exemplar. O colégio ficava no alto de uma colina, cercado por uma floresta densa. As noites eram frias, e o vento fazia as janelas vibrarem de maneira inquietante. As freiras eram severas, principalmente a irmã Matilde, a diretora. Mas havia algo mais nela, algo no olhar penetrante que fazia meu estômago revirar sempre que nossos olhos se cruzavam. Ela parecia saber de algo que nós, alunas, não sabíamos. Na primeira semana, ouvia as histórias. As meninas mais velhas falavam sobre a besta da colina, um monstro que rondava o colégio nas noites de lua cheia. Diziam que era um lobisomem, um demônio que punia as alunas desobedientes ou aquelas que ousavam explorar a floresta. Eu ri. Histórias para assustar calouras, pensei. Mas naquela noite, ouvi o primeiro uivo. Era distante, mas arrepiante, como se a própria floresta tivesse ganhado voz. As outras meninas no dormitório ficaram imóveis, os rostos pálidos de medo. Uma delas, Clara, sussurrou. É ele. O lobisomem está lá fora. Tentei não me deixar levar pelo pânico, mas o som ficou mais alto, mais próximo.
A lua cheia brilhava intensamente pela janela, e por um momento achei ter visto uma sombra enorme passar entre as árvores. Helena, uma aluna conhecida por desafiar as regras, desapareceu na segunda noite de lua cheia após minha chegada. Ela tinha sido vista pela última vez nos jardins, perto da entrada da floresta. Os rumores se espalharam rapidamente. Algumas meninas juraram ter ouvido gritos vindos da floresta naquela noite. Outras diziam que Helena havia fugido, mas eu sabia que era mentira. Ela nunca fugiria sem avisar Clara, sua melhor amiga. As freiras não falaram sobre o desaparecimento. Na missa da manhã seguinte, a irmã Matilde pediu que rezássemos por Helena, mas seu tom era frio, quase indiferente. Após o desaparecimento de Helena, foi proibido sair dos dormitórios à noite. As freiras dobraram a vigilância, mas a tensão entre as alunas aumentou. Clara, que não conseguia aceitar a perda da amiga, veio até mim certa noite. Alice, preciso saber o que aconteceu com a Helena. Você me ajuda? Ela perguntou, com os olhos cheios de determinação. Relutei, mas acabei concordando. Naquela noite, Clara e eu escapamos do dormitório e fomos até os jardins. A lua cheia iluminava o caminho, e tudo parecia mais silencioso do que o normal. Enquanto explorávamos os jardins, ouvimos um som vindo da floresta. Não era um uivo dessa vez, mas um rosnado baixo e ameaçador. Clara apertou minha mão, e eu senti o pânico tomar conta de mim. De repente, uma figura saiu das sombras. Era enorme, com mais de 2 metros de altura, coberta de pelos escuros e olhos brilhantes como brasas. Era o lobisomem, e ele estava parado a poucos metros de nós. Clara gritou e correu, mas eu fiquei paralisada. Os olhos da criatura fixaram-se em mim, e por um momento, senti como se ele estivesse me estudando, tentando decidir o que fazer comigo. Antes que ele pudesse atacar, ouvi uma voz autoritária gritar: "Vá embora, criatura!" Era a irmã Matilde, segurando um crucifixo. A criatura rosnou, mas recuou lentamente antes de desaparecer na escuridão. No dia seguinte, irmã Matilde me chamou ao seu escritório. Ela sabia que eu tinha visto o lobisomem e não tentou negar sua existência. Você precisa entender, Alice, que este colégio carrega uma maldição antiga. Ela começou. O lobisomem é real e ele está ligado a este lugar. Ela explicou que, há muitos anos, um padre do convento havia sido amaldiçoado por praticar rituais proibidos. Ele se transformou na criatura e, desde então, assombra o colégio, preso entre a humanidade e a fera. Ele caça as almas inocentes, e Helena foi sua última vítima. Mas você é diferente. Ele hesitou com você, Alice. Isso significa algo. As noites seguintes foram um tormento. Eu sentia os olhos da criatura me observando, mesmo quando estava dentro do colégio. Clara e eu decidimos investigar mais sobre a história, vasculhando os arquivos antigos do convento. Descobrimos que o lobisomem só poderia ser derrotado por alguém que enfrentasse a fera sem medo. Clara queria lutar, mas eu sabia que era minha responsabilidade. Na próxima lua cheia, voltei aos jardins, segurando um crucifixo e uma faca de prata que encontramos escondida na capela. Quando a criatura apareceu, eu não fugi. Eu sei quem você é. Gritei. E não vou permitir que continue com isso. A luta foi intensa, mas consegui feri-lo com a faca de prata. Antes de desaparecer na floresta, a criatura me lançou um olhar que parecia quase humano. Desde aquela noite, os ataques cessaram, mas eu sei que ele ainda está lá, esperando. O convento Santa Clara guarda seus segredos,
E eu sou agora parte deles. Se você ouvir uivos em uma noite de lua cheia, lembre-se, algumas lendas não são apenas histórias.